A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. Você sabe o que significa essa expressão? Você já ouviu falar essa expressão? A tristeza salta de prazer? Ou tem pessoas que dizem que a tristeza salta de alegria? Já ouviu essa expressão? Sabe o que significa? Essa expressão está no livro de Jó, no capítulo 41, verso 22. Vamos ler esse versículo para a gente entender o que significa. Diz assim: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Aí, o que significa essa expressão, a tristeza salta de prazer? Tem pessoas, que vê este versículo e aí entende de uma forma errada, diz o que acha, e aí diz de uma forma totalmente diferente da verdadeira interpretação da palavra. E agora nós vamos aprender o que de fato significa essa expressão. E para a gente entender, nós temos que olhar o contexto. E o contexto está falando aqui. Lembra que no verso 22, que eu acabei de ler, diz assim: diante dele até a tristeza salta de prazer? Diante dele. Quem é ele? Aqui, se nós formos ler, nós vamos ver que esse contexto aqui, esse versículo, está falando do Leviatã. O Leviatã é um animal relatado na Bíblia, muito feroz, de grande poder, de grande força, onde todos que olhassem para ele teriam muito medo e grande tristeza, porque ele era um animal terrível, um bicho muito feroz, um bicho agressivo, um bicho de grande força e de grande poder, ou seja, um bicho que as pessoas ficavam aterrorizados se visse, Qualquer ser que visse este bicho, este animal, ficaria aterrorizado. E aí, a grande especulação, muitas pessoas não sabem quem é este Leviatã, porque a Bíblia não diz de fato quem é este animal, este Leviatã. Então diz característica dele, que ele era terrível, que ele causava muito medo, que as pessoas ficavam tristes, que as pessoas ficavam aterrorizadas diante da força, diante do poder dele, diante da agressividade dele, que ele era muito feroz. Então muitas pessoas acham, que é um tipo de um crocodilo gigante, algo terrível. Outras pessoas acham que é um dragão, e aí existem várias especulações, mas na verdade, a Bíblia não fala de fato quem é este Leviatã, mas diz que ele é um animal terrível. Então, nós vamos ficar com o que a Bíblia diz, sem especulações. Independente de quem seja este animal, mas nós já sabemos que ele é terrível e muito feroz, muito potente, com grande força. Por isso, nesse verso diz assim: no seu pescoço reside a força, ou seja, no seu pescoço mora a força. E aqui nós vemos que diante dele até a tristeza salta de prazer. E o que significa até a tristeza salta de prazer? É importante a gente saber, a tristeza salta de prazer quando tem muita tristeza. É isso que essa palavra significa. Para a gente entender melhor, eu trago aqui um exemplo. Por exemplo, a morte, ela é um espírito. O que é que deixa a morte com prazer? O que é que deixa a morte feliz? Mortes. Então, muitas mortes, deixa a morte feliz, o espírito da morte feliz, Muitas mortes, deixa o espírito da morte saltar de prazer. Então, é nesse sentido que este verso está falando, essa expressão, a tristeza salta de prazer. Então, a tristeza salta de prazer quando existe muita tristeza. Quando existe muita tristeza, a tristeza, esse sentimento tristeza, vai saltar de prazer, de alegria, porque teve muita tristeza. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que diante do Leviatã, diante deste animal terrível, onde existe muita tristeza, muita coisa ruim para aqueles que estão diante deste animal devido à brutalidade, devido a ele ser feroz, devido a ele ser terrível, agressivo, ser potente, ter grande poder, ter grande força, E as pessoas e todo ser fica ali aterrorizado, Então a tristeza, dos seres vivos que se depara com este animal terrível, o Leviatã, a tristeza dos seres vivos, ficam como? Saltando de prazer, porque é tanta tristeza ao ver este animal, que a tristeza salta
de prazer, ou seja, a tristeza fica feliz, o sentimento tristeza fica feliz diante deste terror que é o Leviatã, né? Trazendo aqui aquele exemplo do espírito da morte para a gente entender, né, o que este verso está falando, né? E tem pessoas que entendem totalmente diferente, né? Então, assim, quando é que a tristeza salta de prazer? Quando tem muita tristeza no ambiente. Se tiver muita tristeza no ambiente, muita tristeza na pessoa, o sentimento de tristeza vai saltar de prazer, porque ela se alegra quando há muita tristeza. É isso que está dizendo. E aí eu já vi até um pastor bem famoso aí, e até outros pastores aí falando, né? Eu já vi aí na internet, um pastor chegou e disse assim na internet, para todas as pessoas, né? Eu estava ali vendo ali o meu Instagram e ali apareceu, né, um pastor dizendo, né, que Deus tinha uma bênção muito grande para todos aqueles, né, que estavam assistindo o vídeo e que a bênção ia ser tão grande que a tristeza ia saltar de alegria. E ali eu vendo aquele vídeo, a primeira coisa que veio na minha mente foi dizer, né, tá repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque para a tristeza saltar de alegria, para a tristeza saltar de prazer, é porque vai ter muita tristeza, vai ter muita coisa horrível. Então na mesma hora eu repreendi. E ali aquele pastor não tinha entendimento da palavra e também, né, para você ver, pastores famosos, pessoas, né, que estão ali influentes, pessoas que têm muitos seguidores, pessoas de renome, né, muitos não entendem a verdadeira interpretação. Então, ali tinha várias pessoas, né, dizendo amém, amém, eu creio, nos comentários, porque não tem entendimento da palavra. Então, para a tristeza saltar de prazer, é porque houve muita tristeza. É a mesma coisa para o espírito de morte saltar de prazer e ficar feliz, é porque tem muita morte. Então é nesse sentido que este verso está falando a respeito do Leviatã. Diante dele, a tristeza salta de prazer, de tanta coisa terrível que este animal ele proporciona por causa da sua força, por causa até da sua aparência, sua aparência aterrorizante, né, de um animal agressivo. Então a tristeza salta de prazer, ou seja, há muita tristeza naqueles que está diante do Leviatã. É isso que este verso significa. Então não deixe de compartilhar para que mais e mais pessoas venham aprender a palavra de Deus. E o conselho que eu dou neste vídeo aqui é que você que procura uma igreja, que quer congregar, não olhe para pastores, porque o pastor é famoso, porque o pastor é isso, porque o pastor tem muito seguidor, mas procure alguém que conheça a verdade, procure alguém que conheça a palavra, independente, tem, né, pessoas que conhecem a palavra e tem muitos seguidores, de fato isso é verdade, mas também tem muitas pessoas que têm seguidores e não conhecem a palavra. Então, procure uma igreja que os pastores conhecem a palavra, que os pastores sabem a palavra, sabem interpretar a palavra, porque é através da palavra que as pessoas são curadas, libertas, salvas, e é a palavra que nos encaminha ao céu, né? Que nos traz ali a salvação. É através da palavra. A palavra é o Senhor Jesus, o Verbo vivo, e é sabendo a palavra que a gente começa a obedecer a palavra, né? Então vai obedecer algo que a gente não sabe, precisa saber para poder obedecer. Então a gente precisa saber a palavra para poder obedecer a palavra e ter direito à vida eterna através da graça de Cristo derramado na cruz. Amém? Então procure uma igreja, pastores que saibam a palavra, porque pessoas famosas, não é porque a pessoa é famosa, não é porque a pessoa tem muito seguidor, que a pessoa sabe a palavra. Amém? Fica aqui esse conselho para o teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?